Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa promovido pela parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação Paulo Freire. Eu sou Fernanda Crespo, atuo na Gerer e mediarei esse bate-papo sobre a importância da abordagem em sala de aula das produções intelectuais e artísticas negras e seus impactos para a formação da cultura brasileira. Nessa roda, conversaremos com o professor de História da nossa rede, Eduardo Posidônio, que é doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Boston University, nos Estados Unidos. Ele é mestre em História pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo, professor da pós-graduação em História da África no Instituto Pretos Novos, o IPN, aqui no Rio de Janeiro, e atualmente ele tem trabalhado com a pesquisa histórica do acervo Nosso Sagrado, que foi cedido ao Museu da República no ano de 2020. Além disso, ele é autor do livro Entre Ngangas e Manipansos, a religiosidade centro-africana nas freguesias urbanas do Rio de Janeiro de fins dos 800, entre 1870 e 1900, publicado em 2018. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Fernanda. Bom dia para quem nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite da Gerência de Relações Étnico-Raciais e esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto com a rede, junto com as escolas da rede, um trabalho de suma importância para uma cidade como a nossa, que é o Rio de Janeiro, impactada por essa presença africana ao longo da nossa história e principalmente nos dias de hoje. Então, poder participar e contribuir de alguma maneira com a Gerência de Relações Étnico-Raciais me deixa muito feliz, principalmente por conta do bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Há 100 anos acontecia em São Paulo a Semana de Arte Moderna, né? Um movimento intelectual e artístico que se apresentava a partir de anseios modernizantes, de ruptura com paradigmas artísticos anteriores, aliando inovações técnicas e tecnológicas aplicadas às artes e à valorização de culturas do cotidiano, né? Eram artistas das redes de relações das elites paulistas que procuravam imprimir traços nacionais à cultura produzida no nosso país. Mas como esse movimento se relacionou com as produções intelectuais e artísticas negras? Consideramos importante reposicionar o nosso olhar para além das produções dessa elite paulista, identificando e valorizando criações de artistas e intelectuais negras e negros que, a despeito do racismo marcante no pós-abolição, aliaram essas inovações da modernidade ocidental com referenciais das experiências afrodiaspóricas, impactando de forma expressiva o que viria a se configurar como cultura brasileira no século XX. Para isso, peço que o professor Eduardo, a partir das pesquisas que tem realizado, nos apresente um pouco desses modernismos negros. Maravilha, eu trouxe então alguns slides para a gente poder bater um papo, algumas fontes históricas também. E isso já está aí na tela, Modernismos Negros, a partir do acervo Nosso Sagrado, o acervo de religiões afro-brasileiras, que está hoje no Museu da República, cedido ao Museu da República, depois de muito tempo de luta das populações de matrizes africanas da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que por quase 100 anos lutaram para tirar esse acervo de mais de 520 objetos litúrgicos do Museu da Polícia Civil, do estado do Rio de Janeiro. Lá tinha, inclusive, o nome de Coleção Magia Negra. E, a partir desse acervo, eu queria hoje conversar com vocês a respeito, e para a gente poder pensar, esses modernismos negros, esses intelectuais que se destacaram a partir dessas primeiras décadas do século XX. Eu queria propor, em cima disso que a Gerência de Relações Étnico-Raciais vem trabalhando ao longo dessas últimas apresentações, propor a origem, ou pelo menos a matriz, que alimentava esses intelectuais no Rio de Janeiro e, por que não, pensar também em Brasil. Estamos falando de uma população que frequentava os espaços religiosos constituídos na nossa cidade do Rio de Janeiro ao longo de todo o século XIX. Estamos no início do século XX, ou seja, portanto, com casas centenárias no Rio de Janeiro, na sua terceira, quarta, quinta geração de líderes religiosos à frente dessas casas. Estou me referindo
principalmente as casas de Umbanda, e no caso aqui de Umbanda, o Molucô, as casas de Candomblé, e eu queria propor, a partir desses espaços históricos do Rio de Janeiro, pensar como esses artistas se desenvolviam, como a nossa música se desenvolveu, de início dessa imagem icônica que está hoje no acervo do Museu da República. Então, falando um pouquinho mais desse acervo, para que todos que estão em casa possam compreender, nós estamos falando de objetos que foram retirados na base da violência das casas religiosas no Rio de Janeiro, no final do século XIX e principalmente ao longo de toda a primeira metade do século XX. No século XIX, no Império, não era crime você praticar religiões afro-brasileiras, apesar do Império ter como religião oficial o catolicismo, mas quando chega a República, a primeira lei republicana não foi nem a Constituição, porque a Constituição ela só veio em 1891. A primeira lei republicana é o Código Penal de 1890, e no Código Penal de 1890, 3 artigos tipificaram as práticas religiosas afro-brasileiras como crime e proporcionaram uma verdadeira violência cometida por parte do Estado a essas casas e a essas pessoas, na qual nós estamos pensando aqui como esses grandes intelectuais, como esses grandes pensadores, como esses grandes artistas desse modernismo negro. O artigo 156, 157 e 158 do Código Penal tipificava como crime o que eles chamavam de baixo espiritismo, o curandeirismo e o exercício ilegal da medicina. Sim, porque aproveitando e falando de saberes, falando de conhecimento, a gente pega o século XIX, o grande conhecimento, até o século XIX, podemos dizer assim, em todo o Brasil, a arte e o ofício de curar estava nas mãos de lideranças religiosas. E aí, estou falando de lideranças religiosas indígenas e principalmente lideranças religiosas africanas ou crioulas, ou seja, os filhos de africanos já nascidos no Brasil. É preciso lembrar que a medicina ela entra no Brasil muito, muito tardiamente, com formação aqui no nosso território. Antes, médicos, acadêmicos precisavam se formar em Coimbra, precisavam se formar em outras tantas universidades europeias, mas só a partir de 1808, com a chegada da corte no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, nós vamos ter a instalação da Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e na Praça de Salvador. Mas a gente está falando de uma profissão pouco aceita até o século XIX. Médicos buscavam, de maneira quase que desesperada, alcançar clientela essa que, por tradição, que por costume, que por crença, estava nas mãos das lideranças religiosas. Não por acaso, no século XIX, quase não se tinha o costume de chamar de pai e mãe de santo, chamava-se, mas era muito comum chamar de curandeiro, porque eram eles que detinham o conhecimento das ervas, o conhecimento para curar determinadas enfermidades. E aí eu quero puxar a memória de quem está nos assistindo, principalmente do corpo docente da nossa rede. Quem aqui tiver um pouquinho mais de idade, que já tiver passado dos 30, provavelmente deve se lembrar do seu tempo de infância, das antigas benzedeiras ou rezadeiras que viviam nos nossos bairros, espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, nos subúrbios cariocas, ou seja, aquelas senhoras que rezavam espinhela caída, quebranto, mal-olhado, ventre virado, ou seja, isso era ainda uma tradição. Hoje, em pouquíssimos espaços, a gente, infelizmente, acha as rezadeiras, mas eram elas as herdeiras, ainda, mesmo que tardiamente, dessas práticas de cura. Então, os grandes manuais, por exemplo, de medicina do século XIX, os Chernovis e tantos outros manuais de médicos foram feitos apresentando plantas e o que cada planta fazia, tendo sempre como guia para entrar na nossa Mata Atlântica, para entrar na nossa Floresta da Tijuca, para entrar na região amazônica, ou então em tantas outras regiões do que era chamado à época de sertão. Sertão era mata fechada,
até o início do século XX. Não por acaso a nossa região que abrange hoje a nossa sétima CRE, ou seja, a região de Jacarepaguá, região da Barra da Tijuca, região do Recreio, era tido como o sertão carioca. Entrar no sertão, entrar na mata fechada, era só sobre a companhia de um guia, que na maioria das vezes era um homem ou uma mulher preta que conhecia muito bem aquela região a ser explorada, ou então um indígena, né, um índio ou uma índia que conhecia muito bem o local a ser explorado. Então, não tiveram seus nomes colocados nos compêndios de medicina, essas figuras a quais vamos tratar aqui. Então, como eu estava falando, esse Código Penal ele tipifica como crime essas práticas, e o século XX vai marcar como algo assustador a intolerância religiosa, ou seja, a república, a res pública, ou seja, o governo de todos, o governo para todos, começa promovendo uma verdadeira intolerância religiosa, invadindo a cada semana, junto com a presença de jornalistas, profissionais da imprensa como um todo, as casas de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. Por isso que eu começo com essa nossa fala de hoje, com essa figura do Exu Lalu, e coloco aqui um oriqui muito famoso para quem é das religiões de matrizes africanas, que eu confesso que só fui compreender, mesmo depois de quase 10 anos de pesquisa ao longo do mestrado e doutorado, a qual me dediquei a estudar as religiões de matrizes africanas, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto no Reino de Angola, no Reino do Congo, de Matamba. Eu confesso que só fui entender agora com o acervo nosso sagrado. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que lançou hoje. E aí acredito que vocês vão entender a minha interpretação a partir de agora também. Então, tudo que a polícia passou a apreender nessas casas, elas levavam para dentro do palácio da polícia para servir supostamente de materialização da prova do crime, ou seja, provar que aquelas pessoas estavam cometendo algum crime, exercendo a sua prática religiosa proibida, de acordo com as autoridades, pelo artigo 157. A Polícia Civil no Rio de Janeiro, em 1912, cria a sua escola de formação de polícia, ou seja, o Museu da Polícia, e esse museu ele não era, na verdade, um museu como nós conhecemos hoje, de visita, ele era um espaço para a formação do policial. Por isso que dentro desse museu você vai encontrar de tudo um pouco. Armas, drogas, você vai encontrar bandeira nazista, tendo em vista que na década de 30 o Brasil declara no governo Vargas guerra contra o eixo, e dentro desse museu a polícia reservou um espaço para chamar de coleção Magia Negra, tendo em vista que ela conseguiu juntar no Palácio da Polícia aproximadamente 520 objetos que foram retirados ao longo desses anos todos dessas casas. Durante muito tempo isso ficou na polícia, como eu disse, e por muita luta da população de terreiro e também de acadêmicos, hoje, atualmente, essa coleção ela faz parte do Museu da República e vem recebendo um tratamento através de uma gestão compartilhada, ou seja, através de pesquisadores, eu faço parte dessa equipe também, junto com lideranças de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro. E aí, para vocês entenderem o que diz esse Oriqui, aqui está ele, o Exu Lalu, a figura dele, é uma pequena estatueta que nós temos. E qual é a pesquisa que a gente vem fazendo hoje dentro do acervo nosso sagrado? Repare, através das fontes repressivas, através das fontes da polícia, a gente hoje e da imprensa, a gente consegue chegar até essas casas e descobrir para um acervo que hoje a gente pode dizer que existem outros parecidos com ele, para a mesma época, para todo o Brasil. A gente tem acervo parecido em Salvador, a gente tem acervo parecido na cidade do Recife, mas no Rio de Janeiro é a primeira vez que a gente está conseguindo encontrar os donos desses objetos. Aqui, por exemplo, um inquérito policial movido lá em fevereiro de 1935, por conta do artigo 157, como eu falei, movido contra a mãe Luzia Cardoso, uma liderança de Umbanda no Rio de Janeiro,
E aí, repare bem, o delegado responsável pela prisão de Mãe Luzia foi o doutor Dulcídio Gonçalves, e aí, começando a fazer os entroncamentos entre os terreiros do Rio de Janeiro e essa perspectiva de modernismo negro, através desse olhar desses agentes repressores, o Dulcídio Gonçalves, ao mesmo tempo que ele está perseguindo as casas de Umbanda do Rio de Janeiro, ele também está perseguindo a cultura popular que sai dessas casas de terreiro, e eu me refiro especificamente ao samba, as escolas de samba que estão nascendo nesse contexto, ou seja, na década de 30 nós já tínhamos recém-nascida, bem jovenzinha, a Mangueira, Cartola já tinha cantado, já tinha composto o Chega de Demanda, chega com esse time, temos que ganhar, porque somos a estação primeira, ou seja, depois da junção lá em 1928, de dois blocos que desfilavam ali no pé do Morro de Mangueira, Cartola consegue fazer essa junção dos arengueiros e pedir para deixar de demanda, pedir para deixar de confusão, para deixar de briga, porque nascia ali a estação primeira de Mangueira. Mas pensando nesses sambistas, repare, o Dulcídio Gonçalves é o mesmo que no ano de 1934, ou seja, o mesmo momento que ele está prendendo a Luzia Cardoso, no finalzinho de 34, ele lá no início é o que vai proibir o Paulo Benjamin de Oliveira de desfilar com a sua agremiação com o nome original dela, que era Vai Como Pode. Ele, dentro de um processo civilizatório, assim podemos dizer, né, do governo Vargas, ele vai dizer que esse não era um nome de respeito, que esse não era um nome aceitável, que esse não era um nome respeitável, e aí seria necessário uma mudança de nome, e ele sugere a Paulo da Portela, a Paulo Benjamin de Oliveira, mude o nome, bota aí o nome da rua, faça o que vocês quiserem, mas esse nome não sai mais. E aí é que ganha o nome, era a Estrada do Portela, e aí, inclusive, quando Paulo Benjamin coloca Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. As próximas escolas vão passar a usar o Grêmio Recreativo Escola de Samba na frente. Então, perceba como as autoridades também acabam perseguindo esses artistas e pensadores que vão estar nesse momento fervilhante desse modernismo negro, como a gente está falando aqui agora. O próprio Dulcídio, meses antes, em 1937, meses antes do golpe que vai instaurar o Estado Novo no Brasil, o Carnaval de 37 estava acontecendo, ainda não era na tão sonhada Praça 11, perdão, ainda era, perdão, na Praça 11, não era na Presidente Vargas, que estava começando a ser construída, e o Dulcídio, num ato de autoritarismo, apaga as luzes no meio dos desfiles. Ainda faltava desfilar nada mais, nada menos que Estação Primeira de Mangueira, faltava desfilar o Prazer da Serrinha, mais tarde Império Serrano, e a Unidos da Tijuca, que era, então, campeã do Carnaval interior, ou seja, estava ali defendendo o seu título. E nesse autoritarismo, dizendo que já havia passado da hora de bagunça e baderna na rua, então o samba tinha que acabar. Então, só para a gente ter uma noção de quem são esses agentes, quem são essas pessoas que estão perseguindo, né, essas casas, perseguindo essas lideranças e esses artistas. Mas, enfim, com esses inquéritos, repare, é possível hoje a gente chegar aonde essas lideranças moravam e aonde essa intelectualidade negra está bebendo na fonte que a gente até hoje costuma chamar de ancestralidade, para fazer a sua arte. No caso da Mãe Luzia Cardoso, pelo inquérito policial, a gente descobre que ela era, pelo menos, o que se tem notícia, a segunda pessoa à frente daquela casa de Umbanda. A primeira tinha sido, que se tem notícia, a sua madrinha, que já havia falecido, por isso que ela assume os negócios da casa, e a casa ficava numa rua muito conhecida do Rio de Janeiro até hoje, que é aqui, na Rua Araújo Leitão, número 86 Fundos, no Engenho Novo.
o delegado Dulcídio Gonçalves, ele manda recolher tudo que vê pela frente da casa dela, os bilhetes de ponto riscado, os pedidos, as orações feitas. E no momento em que toma o depoimento dela, é interessante que ela não nega que era uma líder religiosa e que ali na casa dela estava acontecendo um rito da linha de Umbanda. Então eu quero chamar a atenção que, para além da famosa e lendária e tão necessariamente, e precisa ser cada vez mais, aclamada Tia Ciata, o Rio de Janeiro, ele era na região da Tia Ciata vai se estabelecer mais tarde ali na região da Praça 11, no iniciozinho do século XX, e vai ser uma Iaquequerê, ou seja, uma mãe pequena no terreiro do João Alabá, ou seja, ela exerce uma liderança naquela região. Mas eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo agora que o Rio de Janeiro é tomado por casas religiosas. Existem ruas no Rio de Janeiro, nesse contexto, no centro da cidade, que tem mais de uma casa, e essas casas são frequentadas por esses sambistas, por essas lideranças, não só lideranças religiosas, mas por esses intelectuais, inclusive, que estão escrevendo e participando mais tarde, inclusive os intelectuais paulistas da Semana de 22. A gente vai ver mais da frente, quando o Mário de Andrade vai escrever sobre o folclore, parte do que ele está escrevendo é o que ele consome ao analisar objetos que foram retirados das casas religiosas do Recife, semelhantes ao que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, perceba que até a semana de 22 dos intelectuais paulistas, ela passa por dentro desses espaços, ela encontra esses espaços afro-brasileiros de ancestralidade e de troca de saberes. Então, eu queria destacar isso, que para além da Tia Ciata, você tem outras tantas casas no Rio de Janeiro, aonde as pessoas estão passando, estão bebendo, estão pegando experiências para formarem o seu modo de pensar. E aí, ainda naquele oriqui de Exu que eu mostrei no início, de matar um pássaro ontem com a pedra que só lançou hoje, olha o que a gente descobre dentro do inquérito. Lá na página da Polícia do Distrito Federal, no Gabinete de Pesquisa Científica, uma foto do assentamento do Exu, tirada já dentro do Palácio da Polícia. Através das pesquisas, a gente sabe hoje que essa foto foi tirada lá dentro, não no espaço da Mãe Luzia Cardoso. E aí é muito interessante, porque o inquérito ele mostra, inclusive, que Arthur Cunha foi o responsável, um homem de 43 anos, foi o responsável pela confecção da imagem. Ele é chamado para depor em defesa de Mãe Luzia Cardoso, e ele diz que ela não estava fazendo nada de errado, que ela herda esse território da sua madrinha. E olha lá a foto do Lalu, do assentamento de Lalu, e é com base nesse assentamento, com base nessa fotografia, que a gente consegue conectar o que está hoje no acervo e descobrir qual era a função desse objeto litúrgico, quem o confeccionou, para que ele era pensado naquele espaço de culto, naquele espaço sagrado. E aí trago para essa roda, trago para essa discussão, para esse nosso bate-papo, primeira personalidade negra da qual eu gostaria muito de chamar a atenção nesse momento de efervescência, nesse momento de grande produção, que é o Pixinguinha. Pixinguinha é uma figura que dispensa apresentações. Aqui, com base no acervo do Instituto Moreira Salles, apresento a capa da partitura em que apresenta para o Carnaval de 1928 auge dessas invasões nessas casas religiosas, momento em que a polícia está cercando essas lideranças. Pixinguinha pega, assim como outros tantos músicos negros, poderia falar aqui agora, citar aqui agora um outro grande artista para esse contexto desse modernismo, que é o Getúlio Marinho.
Sugiro, inclusive, a leitura para os professores do livro da Fernanda Epaminondas, que fala exatamente do amor, ou seja, o Getúlio Marinho, o primeiro a lançar um disco na década de 30, gravando somente pontos de Umbanda. Ele, inclusive, dizia nos jornais: eu fui o primeiro a gravar as macumbas no Brasil. Então, repare, o conhecimento sai de dentro dessas casas. Então, o que eu quero dizer é que essa intelectualidade negra, esses artistas negros, esses pensadores negros, hoje permitem que a gente consiga compreender também o contexto religioso. No meu caso, eu sou um pesquisador, dedico os meus tempos de pesquisa quando estou fora da sala de aula, costumo brincar com os meus alunos que eu tenho duas profissões, sou professor, inclusive da rede municipal, e pesquisador. Então, quando não estou dentro do Arquivo Nacional, eu estou em sala de aula, e aí eu dedico meu tempo para entender exatamente esse contexto sagrado do Rio de Janeiro, que eu posso garantir a vocês, gente, é completamente diferente do que a gente pode imaginar hoje. A gente tem uma Umbanda, um Molocô predominando nesse Rio de Janeiro, e ela acaba ditando os passos no campo, no universo do sagrado dessas pessoas, e não só nesse universo do sagrado. A literatura vai ser impactada por essas casas. Vamos lembrar de um clássico da nossa literatura, de um outro grande intelectual negro, Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis, quando escreve Esaú e Jacó, logo na primeira página, é muito interessante como ele apresenta a Natividade, a mãe dos gêmeos, Pedro e Paulo. Ele a coloca indo com sua irmã e criada ao sopé do Morro do Castelo. Morro esse que não existe mais, já foi posto abaixo aqui na cidade do Rio de Janeiro, depois da reforma de Pereira Passos. E ela vai a cigana do Morro do Castelo para saber se seus filhos teriam boa sorte. Repare, é muito interessante essa descrição do Machado, porque mostra, inclusive, a Natividade subindo o morro, olhando para os cantos, com medo do cocheiro perceber o local que ela está indo, com medo do carteiro que passa por ela perceber onde ela está entrando. Eu quero chamar a atenção para esse Rio de Janeiro desse contexto. Todo mundo sabia onde essas casas estavam, mesmo que não fosse frequentador. Sabia aonde encontrar, quando encontrar, fosse para pedir saúde, fosse para pedir emprego, fosse para pedir felicidade, fosse para pedir uma cura física, fosse para descobrir o futuro, como é o caso da personagem descrita pelo nosso incrível maestral Machado de Assis. Então, essas casas estão em todos os espaços e pautando, inclusive, a maneira como ele escreve, a maneira como as pessoas estão pensando. E aqui o Pixinguinha Mendes descreve aqui na capa da partitura, né, um sambista. Aqui tem também um candombeiro sendo tocado aqui, é o que tudo indica, por uma mulher, repare bem, com um homem aqui, um sambista com um pandeiro na mão. E aí eu queria chamar a atenção, primeiro, o Armando Viana, que está cantando Samba de Negro. Armando Viana é um grande artista branco desse contexto, bastante famoso. Então, perceba a letra que o Armando Viana está cantando. Eu chamo a atenção para o seguinte, a gente vai ouvir a canção agora. Se o Armando Viana está cantando essa música que está saindo dos terreiros, aqui no caso não é nenhum ponto. A gente vai ouvir o Samba de Negro, ele não é um ponto. Ele é uma canção composta por Pixinguinha falando do cotidiano da cidade. Então, perceba, se Armando Viana está cantando esse cotidiano da cidade, é porque isso estava no dia a dia dessas pessoas, no pensamento dessas pessoas. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir a melodia. Tirei a música aqui do site do Instituto Moreira Salles, a qual recomendo aos professores que busquem, tem um excelente acervo para ser pesquisado nessa plataforma, com partituras, músicas históricas, podcast, ou seja, mais uma das tantas ferramentas que a gente pode levar para a nossa sala de aula, para o nosso dia a dia dentro da rede. Então, ouvindo aí, Samba de Negro,
Deixa eu colocar também aqui a letra para a gente acompanhar. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. Eu fui no samba em casa de mãe Inês, no melhor da festa fomos todos no xadrez. Eu fui no samba em casa de mãe Inês, no melhor da festa fomos todos no xadrez. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. No fim do samba, minha cabocla chegou, tirei o sonho e meu santo me pegou. No fim do samba, minha cabocla chegou, tirei o sonho e meu santo me pegou. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. Samba de negro não se pode frequentar, só tem cachaça pra gente se embriagar. Caí de lado, vim de frente, vim de banda. Meu santo disse que eu vinha lá de Aruanda. Caí de lado, vim de frente, vim de banda. Meu santo disse que eu vinha lá de Aruanda. Maravilha. Então, eu particularmente gosto muito dessa canção, porque ela mostra bem o cotidiano desse Rio de Janeiro, e aí dá para a gente fazer essa dobradinha. Eu, no meu caso, interessado nas pesquisas para compreender o que está acontecendo nesse universo do sagrado, consigo, através dessa letra de Pixinguinha, a voz, como diz Armando Viana, um grande cantor da época, arrastava diversos ouvintes para acompanhá-lo nas rádios, nas lojas para comprar seus discos, enfim, os programas de auditório que começavam nesse contexto. Então, eu uso essa melodia do Pixinguinha para compreender o que está acontecendo dentro dessas casas, mas, em contrapartida, a gente que está aqui pensando nessa produção e nessa intelectualidade do contexto, muito interessante de perceber como o terreiro, como a prática, o cotidiano ancestral dessas casas se faz presente no que eles estão pensando. E o Pixinguinha é de uma ironia incrível, de uma sagacidade, de uma perspicácia incrível. Ele diz: samba de negro não se pode frequentar. É óbvio que Pixinguinha, o homem preto, aqui não está apresentando nenhum problema com a sua cor, muito pelo contrário, ele está usando dessa sátira, desse humor, para apresentar o cotidiano e, inclusive, a violência desse Estado. Lembrando, o ano é 28, o artigo 157 usado à tortos e à direito pela polícia. Esse é o contexto não só do delegado. O Dulcídio Gonçalves é um pouquinho mais tarde, lá na década de 30, mas em 1928 é o doutor Augusto Matos Mendes, nomeado para a primeira delegacia, que ficava dentro do Palácio da Polícia, a delegacia que cuidava de tóxicos, entorpecentes e mistificações. Perceba bem, uma delegacia para cuidar, ao mesmo tempo, de tóxicos, cuidar de invadir espaços sagrados
afro-brasileiros. Então, o Pixinguinha mostra essa violência, porque ele diz, olha só, ela tem cachaça, faz parte do ritual, o uso do marafo, o uso do parati, que aí ele bota samba, mas repare que as características que ele vai apresentando deixam claro que não é só um samba. Primeiro, é Mãe Inês. Ele chama de Mãe Inês as mesmas festas que estão acontecendo anos, um pouquinho para trás, lá na casa de Tia Ciata, e Iaquequerê, do terreiro de João Alabar. Tinha o samba depois das cerimônias religiosas. As cerimônias religiosas aconteciam e depois concluía-se com samba. Uma prática muito comum para o século XIX, volto lá atrás, no início do século XIX, não por acaso, quando os viajantes desembarcavam na cidade do Rio de Janeiro, falavam, nossa, aos domingos, os escravos, os pretos escravos fazem festas e dançam ao ar livre no Campo de Santana, a nossa famosa Praça da República, que até hoje chamamos aqui no Rio de Janeiro de Campo de Santana, era palco do que os viajantes acreditavam ser festa. Não tinha nada de festa. Ali, na verdade, era uma cerimônia religiosa. Repare, no samba de Pixinguinha, ele fala da cabocla. Minha cabocla chegou. Eu trago aqui a notícia do Jornal à Noite de 1935. A presença do culto aos caboclos, ou seja, uma típica herança centro-africana, está em tudo quanto é canto nas casas do Rio de Janeiro. Já vou voltar aqui para essa reportagem. Então, essa Mãe Inês é mais uma das tantas. Aqui, talvez ela não tenha existido, só na imaginação de Pixinguinha, mas Tia Ciata, Mãe Luzia Cardoso e tantas outras, Judite Cândida de Oliveira e tantas outras mulheres pretas acolhiam essas pessoas nas suas casas, não só para o sagrado, mas também para as festividades. E aí, repare, no melhor da festa fomos todos, porque na maioria das vezes, quando a polícia está chegando, a polícia está invadindo essas casas no auge das cerimônias religiosas. As cerimônias estão acontecendo, algumas cerimônias, de acordo com os jornais, de acordo, inclusive, com os depoimentos das pessoas, essas cerimônias aconteciam em ritos secretos, como, por exemplo, rituais de iniciação, entendeu? Então, repare o que ele está falando aqui. A polícia invadia para pegar o flagrante. No fim do samba, a cabocla chegou, virei os olhos. Então, imagino um grande artista da época cantando isso. Gente, todas as pessoas da fina flor da sociedade, a alta sociedade, as pessoas mais postas, não todas as pessoas, mas todas as camadas, frequentavam esses espaços. Então, por exemplo, quando a gente pensa século XIX, é muito comum os jornais falarem do que pode a intelectualidade brasileira frequentar esses espaços de dar fortuna. Como é que pode essas pessoas irem nesses espaços? Ou seja, ricos e pobres vão aos terreiros nesse contexto. Daí entenderem muito bem o que o Viana está cantando da composição de Pixinguinha. E meu santo me pegou. Caí de lado, vim de frente, eu vinha lá de Aruanda, mostrando uma típica influência dos povos centro-africanos, ambundos e bacongos, na nossa formação, na nossa construção enquanto sociedade. Ou seja, os povos que vieram do Reino do Congo, vieram do Reino de Angola. Aruanda é a corruptela da palavra Luanda. Não por acaso está tão presente nos espaços sagrados, nos cantos de Umbanda, nos cantos de Candomblé. Para essa prisão de 1935, como a gente vem hoje descobrindo as coisas através do acervo e dessas fontes. Olha aqui, da cerimônia, suor do culto, do rito. Essa cerimônia, como vocês viram ali na data, ela está acontecendo na noite de São Jorge. É óbvio que essas pessoas elas estavam ali para cultuar algum, é óbvio que essas pessoas estavam ali para cultuar a divindade africana. O gorro
sendo que ele estava usando na fotografia, estava lá no rito praticado dentro da casa, o Cabo 26, com a Rua Guaxindiba 127, e ela é a Cabocla Jupira. Cabocla Jupira, essa é uma divindade muito comum nesse contexto do Rio de Janeiro. Então, repare que o Pixinguinha está cantando o que está acontecendo dentro das casas religiosas desse contexto. E aí eu chamo a atenção para essas ruas que existem até hoje. Olha só, a gente vai hoje aqui a Coelho Neto, você tem aqui a Rua Guaxindiba, esquina com a Mambucaba. Então, provavelmente, o terreiro de Pai Alberto e de Mãe Judite, que incorporava a Cabocla Jupira e Ilha Ogum, ou era esse espaço aqui de esquina, ou esse. Então, olha que interessante perceber aonde as pessoas bebiam na fonte para as suas produções. Por isso, eu quero chamar a atenção para uma outra canção do Pixinguinha, também desse mesmo contexto em que foi feita o Samba de Negro. Vou colocar aqui para a gente ouvir. Peço que vocês prestem atenção na letra que vai estar também disponível e música na página do Instituto Moreira Salles, recomendo, e vou colocar aqui no terreiro de Ali Bibi. Viva já com cá de ser ideia. Vamos que brincar um pouco no terreiro, mano. Cadê a carne de ser ideia? Se puder mandar ali,
Repare, o Pixinguinha nessa canção. Primeiro, Terreiro de Ali Bibi, Pixinguinha e Gastão Viana. Terreiro de Ali Bibi. Então, se a gente está falando aqui de casas afro-religiosas, pensa, Ali Bibi, um nome que remete à cultura arabesca, à cultura árabe. E quero chamar a atenção aqui na essa que está disponível aqui na plataforma. Está dizendo, é na lei de Umbanda que preto na banda, é na lei de um malê também manda. Eu quero lembrar aos professores de história, aos amantes da história que estão nos acompanhando aqui, que malê, sim, é o nome daquele grupo de escravos muçulmanos, era como pretos muçulmanos eram conhecidos no Brasil. Na Bahia vai fazer a famosa revolta dos malês, que vai saquear aí a ponto do governo baiano mandar deportar diversos escravizados para a costa da África, no medo de que eles voltassem a tentar qualquer tipo de insurreição. Estavam tentando uma jihad, ou seja, eles não queriam só se libertar da escravidão, mas eles queriam implantar um califato, um governo muçulmano na Bahia. Queriam tomar o poder e queriam implantar um governo muçulmano na Bahia. Então, aqui, repare, o Pixinguinha está mostrando que é na lei de Umbanda que preto nagô também manda. E ele diz, preto velho vira mão trabalhando na coringa. E aí pode pintar a dúvida, como assim muçulmano nas casas religiosas afro-brasileiras do início do século XX? Sim, e aí é a riqueza desse modernismo negro que traz, que possibilita, através dessa produção cultural, desvendar o que está acontecendo dentro desses espaços. E aí eu quero chamar para essa roda outras duas figuras importantes da música popular brasileira e que sabem como nunca cantar o seu cotidiano, sabem como nunca cantar o seu dia a dia, que é o Aniceto, o famoso Aniceto do Império, partideiro, versador, pensava muito rápido o que responderia para as pessoas no seu cantar. Filho de pais e avós egressos do cativeiro. E quero chamar também o Campolino, que juntos compõem essa melodia que a gente vai ouvir aqui, Raízes da África. Mas quero lembrar que o Campolino é aquele que vai gravar um samba na década de 30 também, 1933, samba esse imortalizado na voz agora recentemente do Zeca Pagodinho, é o Chico Palha. Repare como ele consegue descrever também o seu cotidiano. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba. Olha lá as duas descrições que Pixinguinha está fazendo no Samba de Negro, que o samba não se podia frequentar, que era a casa de mãe Inês, que a cabocla chegava. Então aqui o delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia. Era um homem muito forte, com um gênio violento, acabava a festa pau e ainda quebrava os instrumentos. Os malandros da Portela, da Serrinha e da Congonha, para ele eram vagabundos, e as mulheres sem vergonha. Então ele vai descrevendo como é essa perseguição, mas também termina de forma arrebatadora, né? Quando ele diz, a curimba ganhou terreiro, o samba virou escola e ele, expulso da polícia, vivia pedindo esmola. Mas não é essa melodia que eu quero ressaltar, apesar de ser riquíssima, do Campolino. Eu quero destacar essa aqui, como eu disse, Raízes da África. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir. Vamos acompanhar Raízes da África, certo? E Campolino.
Esse de 1977, com a composição desses dois, o Partido Alto de Aniceto e Campolino, dois homens negros, aqui Aniceto e aqui Campolino, mas eu quero chamar a atenção que são duas figuras nascidas no início do século XX, estão pegando todo esse contexto. Repare, ele começa a canção falando Assumano, Alabá, Abacá, Tio Sani, gente, todos, Abedé, todos esses foram grandes lideranças religiosas de terreiros no Rio de Janeiro, terreiros de Umbanda, mas que tinham por traço a prática e a cultura muçulmana dentro dos seus espaços. O Assumano, no caso aqui, o Tio Sani era um velho africano, quase centenário. Assumano Henrique Mina Brasil era um brasileiro, mas que evocava para si essa origem africana. Então, além de Alcorão, eles cantavam, rezavam, incorporavam, davam passo, ou seja, repare, é um Rio de Janeiro cruzado com diversas práticas no campo do sagrado. E é isso que é fascinante na letra desses grandes músicos, desses grandes artistas, porque permite a gente perceber que não existe uma ideia de pureza ritualística para o Rio de Janeiro desse contexto, muito pelo contrário. A grande característica, a grande marca do Rio de Janeiro é esse entroncamento, esse cruzamento de características. Aqui ele fala de batismo no Rio Jordão, mostrando uma influência judaico-cristã, 5 Macota de Angola, ou seja, ele que estava aqui falando da lei de Mussurumi, o início na lei dos muçulmanos, ele agora parte para falar da influência centro-africana, ou seja, os Macotas do Candomblé Angola, ou provavelmente de uma Umbanda ou Molocô, e aí ele termina dizendo que é um filho de Coemba, provavelmente um filho de Pemba, ou seja, o material, o giz, o pó branco que risca o ponto nos terreiros de Umbanda e Candomblé, que tem origem das tradições bacongas, das tradições centro-africanas, ou seja, ou a terra dos mortos, o momento de comunicação com o mundo da ancestralidade. E, como eu disse, eles não estão cantando nada que foge à sua realidade. Prova disso, observem aqui, esse inquérito policial, está aqui, do tio Sani, o Sani, preso no iniciozinho do século XX, 1908, João Sani, ou conhecido como Tio Sani, com que o Aniceto cantou na música, era um velho africano, muçulmano, preso também pelo artigo 157, que está atendendo todo tipo de pedido dentro da casa dele. Esse material foi tirado do Arquivo Nacional, está atendendo todo tipo de pedido na casa dele, e olha que interessante, coisa que, infelizmente, algumas casas perderam, a maioria das casas no Rio de Janeiro perderam isso, e como pensar essa intelectualidade, essa produção negra desse contexto, permite a gente retomar e reviver essas histórias. Eles receitavam e consultavam, muitas das vezes, em árabe. Olha aqueles famosos bilhetes que a gente viu lá no inquérito da mãe Luzia Cardoso, olha os bilhetes que a polícia recolhe do Sani, escrito em árabe. Ele, aliás, ele não assina o nome dele, João Sani, em português. Ao longo de todo o inquérito policial, ele só assina em árabe. Ele só assina o seu nome em árabe. O que é muito interessante para esse contexto. Mas repare, a casa está sendo utilizada para pedir da mesma maneira que todas as outras casas de Umbanda, ou seja, pedindo ajuda, pedindo auxílio para uma demanda dentro da família, pedindo uma determinada proteção. Então, a gente está falando de pessoas que bebem na fonte. E aí eu já tinha falado do Getúlio Marinho, que a Fernanda Epaminonda Soares escreve no livro dela, mas eu termino esse nosso bate-papo com o grande Heitor dos Prazeres, outra grande figura no campo das artes plásticas, aqui, inclusive, uma de suas obras para ilustrar o seu lado compositor e cantor, que é quando ele grava o seu disco Macumbas e Candomblés, Heitor dos Prazeres e sua gente. Heitor dos Prazeres, tão conhecido pela sua produção em suas telas. Heitor dos Prazeres, que inclusive dá nome a uma das tantas escolas públicas do município do Rio de Janeiro. No caso, em Pedra de Guaratiba, a escola, o CIEP,
pertence ao Estado, mas, ou seja, faz parte da grande rede de escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, uma justa homenagem, assim como a Prefeitura do Rio dá nome também à escola como Tia Ciata, enfim, tantos outros nomes desse modernismo negro. Aqui, recomendo que busquem, por exemplo, tanto no Moreira Salles quanto no YouTube, esse disco, ele é incrível para ser lido, para ser ouvido, lido com suas letras, porque, de fato, é um mergulho na nossa história. E aqui eu destaco, para fechar, para concluir, que o Heitor está pintando essa cultura negra. Aliás, não tem um quadro do Heitor dos Prazeres que não retrate esse cotidiano negro da cidade. Seja na festa junina, seja o seu famoso quadro mostrando os sambistas na Lapa, seja os quadros mostrando as brincadeiras de criança. O Heitor dos Prazeres colocava, externava as suas vivências, os seus saberes, as suas práticas aprendidas desde a infância, de todos esses espaços, desse verdadeiro Rio Negro, desse Rio Preto, desse Rio impactado por essa forte cultura massiva de povos africanos, de povos pretos nascidos no Brasil e que vão formar o que a gente vai chamar de cultura popular brasileira, da intelectualidade brasileira. E aqui na capa do disco ele mostra um preto velho, repare o sacrifício de provavelmente uma ave, uma galinha, para o ritual. Aqui o ponto riscado, uma outra influência dos centro-africanos, o marafo, a cachaça cantada por Pixinguinha, o tambor também com os pontos riscados, aqui a incorporação, aqui o cambono tocando, enfim. Então, o que se leva para dentro desses terreiros, para dentro da produção, é exatamente o que esse terreiro traz de ancestralidade, traz de conhecimento, traz de cultura. Enfim, vou encerrando por aqui minha fala, agradecendo a todos que estão acompanhando essa programação. Acredito que a Fernanda tem alguns questionamentos para serem feitos nesse momento. Enfim, é isso. Não, muito obrigada, Eduardo. A sua pesquisa é encantadora. E assim, eu acho que um dos nossos desafios, né, em sala de aula, pensando a educação para as relações étnico-raciais, um deles é justamente pensar nas Áfricas, né, que compõem o Brasil. E eu acho que a tua pesquisa, ela é muito interessante nesse sentido, né? Então, não tem como falar de a cultura africana, né? São as culturas africanas aqui que hibridizadas vão impactar o que a gente chama de cultura brasileira, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade para te perguntar sobre a importância de abordar pedagogicamente, né? Nós somos 2 professores de história, mas falando para essa rede mais ampla de pares aqui, né? A importância de se abordar pedagogicamente e fundamentados nos princípios da laicidade, os impactos dessas culturas religiosas de matrizes africanas para a cultura brasileira, né? Então, por que é importante isso, né? E independente dos nossos pertencimentos religiosos ou não, né? Por que é importante esse tipo de abordagem nas salas de aula? Fernanda, excelente questionamento, e você já apontou aí algumas saídas. Isso faz parte da nossa matriz curricular, a gente precisa abordá-lo independente das nossas práticas religiosas, com laicidade, até porque o nosso currículo de história aborda, por exemplo, a formação europeia, Idade Média, com o poderio e o crescimento da Igreja Católica. A gente estuda religiosidade católica na Europa para entender a mentalidade europeia e como essa mentalidade vai formar esse mundo ocidental, esse novo mundo, através do Atlântico. Num determinado momento do nosso 7º ano, os nossos alunos da rede estudam as reformas protestantes, ou seja, o nascimento do que hoje a gente chama de igrejas evangélicas, para entender exatamente como reinos mais tarde, como a Inglaterra, vão mudar a sua forma de pensar e como isso vai impactar também na formação de outras sociedades, tal como a formação dos Estados Unidos, com o seu protestantismo, como isso vai se desenvolver nas escolhas econômicas, nas escolhas culturais. Ou seja, não se pode hoje, e aí entra essas práticas religiosas
afro-brasileiras, não se pode compreender o Brasil hoje sem a gente pensar na contribuição dessas mais variadas Áfricas, principalmente o professor da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da cidade que foi o principal porto de desembarque de africanos escravizados ao longo de toda a história da escravidão no mundo atlântico. O Porto do Rio de Janeiro foi o que mais desembarcou escravizado e o Porto de São Paulo de Assunção de Luanda, em Angola, foi o que mais mandou, ou seja, são conexões, se conectam. Então, é impossível, não dá mais para a gente continuar compreendendo a nossa história só pelo olhar da história europeia, um pouquinho aqui de índio, e até acabar a escravidão a gente entende os africanos. Não, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir está impactada, está impregnada, no melhor sentido da palavra, de culturas africanas, dos mais variados povos. Como Rugendas falava lá no início do século XIX, o Rio de Janeiro é o melhor espaço para se estudar os povos africanos, porque não se poderia fazer uma viagem no continente, ele está falando isso lá no contexto do período joanino, não se poderia fazer uma viagem no continente africano, mas no Rio de Janeiro você encontrava todas as Áfricas. E é verdade. Aqui, por exemplo, a gente não fala, a gente não chama o irmão mais novo no Brasil de Benjamin, a gente chama de caçula, palavra que vem do quimbundo. A gente não chama o marimbondo de vespa, é marimbondo, é camundongo, é pernilongo, é canga, miçanga, palavras que estão no nosso dia a dia que não existem, por exemplo, no português de Portugal. Então, a gente precisa... E aí, sim, pensando nessa esfera sagrada, o nosso dia a dia é marcado também por esses saberes que vêm dos terreiros, por mais que a gente não saiba. Todo mundo aqui tem o costume, a maioria das pessoas tem o costume de usar branco na virada de ano. Isso é um costume que nasce com a Umbanda Molocô desse início de século XX, dessas casas que a gente está estudando, quando Tata Tancredo começa a levar para a praia os seus filhos para que lá fizessem suas cerimônias. Então, os primeiros a ocupar as praias do Rio de Janeiro, nas viradas de 31 de dezembro para 1º de janeiro, foram os umbandistas. Então, se a gente tem essa prática hoje de vestir branco, vem daí. Se a gente tem a prática hoje de pegar uma erva, de macerar uma erva para tomar, de fazer um chá quando está sentindo alguma coisa, esse conhecimento ele é passado de geração para geração, mas ele sai desses terreiros, ele sai desses conhecimentos religiosos. E outra, a rede municipal do Rio de Janeiro precisa assumir esse protagonismo, primeiro porque a gente está falando da maior rede de escolas públicas da América Latina, e hoje, de forma assustadora, a gente está numa cidade com um alto índice de perseguição. Repare, estamos falando do ano de 2022, século XXI. Terreiros de Umbanda e Candomblé hoje no Rio de Janeiro estão sendo invadidos, destruídos por uma cultura de intolerância religiosa. Então, os professores, não só de história, os professores da nossa rede, do Fundamental 1 ao Fundamental 2, precisam assumir esse protagonismo de propagarmos o estudo das religiões de matrizes africanas, da cultura africana no Brasil, como uma maneira de entender a nossa origem, de entender a nossa história, para que a gente possa construir uma sociedade pautada no respeito. Quando a gente para estudar a história da África, eu lembro de uma pergunta de um aluno meu do 7º ano, depois de estudar o Reino do Congo comigo, ele disse: professor, por que a gente nunca tinha estudado o Reino do Congo? Não dá para entender Brasil sem estudar o Reino do Congo. E é isso. E não dá para a gente construir uma sociedade tolerante, uma sociedade com respeito, que respeite as leis, que respeitar a religião do outro é constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece isso. Então, passa pelas nossas salas de aula. Então, fica aqui um chamado para que os nossos pares assumam esse protagonismo, para que a gente possa, dentro das nossas salas de aula, abrir espaço para o diálogo, abrir espaço para diversidade e abrir o espaço para que a gente possa trabalhar o respeito ao outro. Não querer para si aquilo, não querer para o outro aquilo que você não quer para si. Ninguém quer ter uma missa invadida com um padre católico sendo obrigado, eu sou católico,
com o padre sendo obrigado a jogar a hóstia no chão, pisotear a Eucaristia, o vinho. Ninguém quer um culto evangélico, uma escola dominical, onde o pastor, por exemplo, na celebração da Santa Ceia, coisa que o evangélico espera praticamente o mês inteiro para ter aquela única cerimônia, quer ver os seus objetos jogados no chão, pisoteados. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, católico e evangélico, sentiu um frio na barriga só de pensar nessa profanação de objetos e ritos tão sagrados. Mas é isso que, infelizmente, vem acontecendo hoje em casas de Umbanda e de Candomblé no Rio de Janeiro. E o corpo docente da Prefeitura do Rio de Janeiro não pode passar alheio a isso. Isso passa também pelo nosso fazer, que é trabalhar essa questão do respeito, essa questão da tolerância e do cumprimento das leis. Acho que é isso. Perfeito, Eduardo. A gente que está implicado na educação não pode se eximir das demandas do nosso tempo presente, né? E essa, sem dúvida, é uma das mais pungentes. Você estava falando, eu estava lembrando do maestro Leitieres Leite, que a gente perdeu recentemente, que ele falava que toda a música brasileira é afro-brasileira, né? E aí eu pego um pouco emprestada essa ideia, né, para afirmar aqui que toda a cultura brasileira é afro-brasileira, né? Eu acho que é isso que você está nos trazendo. Então, pensar em modernismos negros é pensar, né, isso, pensar esse sagrado que você está nos trazendo, né, é pensar o nosso sagrado, né? Independente do nosso pertencimento religioso, né? É uma das perspectivas, uma das formas de se observar o mundo que a gente construiu coletivamente aqui nesse território que a gente ocupa, né? Há alguns séculos. Então, eu te agradeço imensamente por essa conversa, por compartilhar conosco essa pesquisa, com esse riquíssimo acervo do nosso sagrado, né, recebido pelo Museu da República, né? Esperamos que daqui a algum tempo a gente possa visitar esse acervo, né, aberto aos nossos alunos e alunas. Entendo que a sua pesquisa, a sua fala, expandem, né, o olhar sobre a cultura brasileira e certamente eu acho que essa nossa conversa contribui para as reflexões e práticas pedagógicas na nossa rede, alinhadas à educação para as relações étnico-raciais. Tá? Então, a Gerência das Relações Étnico-Raciais, ela propõe, né, que nessa efeméride dos 100 anos da Semana de 22, que tem a sua importância, né, que as unidades escolares elas destaquem, né, nas suas propostas cotidianas, artistas, intelectuais negros e negras, que ficaram invisibilizados, né, que estavam produzindo cultura, intelectualidade para além dessas galerias, mas que também estavam produzindo cultura e intelectualidade que estava sendo absorvida de algum modo por essas elites, inclusive dentro dessas galerias, como você bem disse, né? E aí eu também gostaria de lembrar, só para finalizar aqui, que a gente está no centenário do Lima Barreto, também centenário da morte do Lima Barreto, então ele morre em 22, justamente no ano da semana, né? E ele não entra, né, nesse Teatro Municipal de São Paulo, mas é um escritor negro, um dos mais relevantes para entender a nossa cultura. Você mencionou Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, e aqui eu vou mencionar alguns nomes, só jogar, dando um spoiler. Chiquinha Gonzaga, Ismael Silva, João Cândido Ferreira, Acendina dos Santos, a Tia Seata que você mencionou, muitos outros nomes que eu não sei se quem está nos ouvindo já ouviu falar ou não, né? E aí fica a dica aqui para acessar a agenda Gerer Modernismos Negros através do nosso site, cujo link está no portal Rio Educa, né? E peço também que o pessoal que está nos assistindo acompanhe as outras ações da Gerer pelo nosso perfil no Instagram, que é @gerer.smrj. Se você quiser estreitar o diálogo, nos mande mensagem através do e-mail gerer.sme@rioeduca.net. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. E até a próxima conversa com mais uma temática instigante para a gente seguir numa educação antirracista, juntos e juntas nessa rede. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Fernanda. Até a próxima. Super recomendo o material que está lá na plataforma do Gerer. Tive a oportunidade de ler. Vale muito a pena. Um material de apoio importantíssimo para a gente levar para dentro da nossa sala de aula. Obrigado pelo convite. Um abraço, minha gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.